Então, boa noite a todos. Seguimos na nossa Hora da Ciência, hoje com o biólogo Alan Savarys, hoje ele vai falar um pouquinho sobre desafios da educação, né, na época que a gente está vivendo agora. E o Alan, eu tenho um orgulho imenso, nem posso falar de orgulho, porque orgulho é pouco, de ter ele aqui, né, porque, ó, lá vai a Rúbia dizer ai, 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 né, mas é a Rúbia. O Alan, ele é meu ex-orientando, ele ex-orientando de várias, né, Três vezes ex-orientando. Hoje ele é um amigo que eu tenho ele no fundo do meu coração, assim, é um amigo que eu amo demais, demais, ele sabe disso. Eu tenho orgulho do que ele do que ele se transformou, porque tudo que a gente propõe de desafios para o Alan, ele aceita e ele consegue fazer aquilo com toda a sua leveza, né? E isso não é para qualquer um. Né? Então, eu realmente, assim, Alan, eu te admiro demais, tu sabe disso. E, além de tudo, tu é meu compadre, tu é meu afilhado, enfim, né? É aquela pessoa... Não, é porque eu te tenho, assim, como uma pessoa, tu é da minha família, né? Sim, cria um vínculo muito especial, né? E, enfim, né? Então, hoje, eu tenho, assim, uma imensa gratidão, até porque a gente conversando, tu simplesmente aceitou, aí tu já disse o que tu ia falar, e então já muito decidido, né? E um assunto que a gente não tinha abordado ainda aqui na nossa Hora da Ciência, que eu acho que a gente precisa falar, né? Uhum. Então, Alan, assim, tu fica muito à vontade para falar, agora a fala é tua, eu sei que tu tem, né, o dom da palavra, porque se deixar tu fala a noite inteira sobre esse assunto. E o Alan, além de tudo, ele está fazendo a segunda graduação, ele já fez especialização, ele já fez mestrado, está fazendo a terceira graduação, porque a segunda tu já terminou, e além disso, ele é um baita de um professor. Então, Alan, segue o baile, que agora é tudo contigo. Ai, obrigado. Quero imensamente agradecer ao espaço, né? E eu acho que é fundamental, como a Fernanda falou, a gente discutir a respeito de educação. Então, quando ela abriu o espaço para mim estar aqui, né, falando com vocês, não tinha dúvida com relação ao tema. É um tema bastante difícil da gente trabalhar, da gente discutir, é um tema bem controverso, polêmico, beira muito filosófico, né? Ele é um termo que ele é uma questão muito filosófica, é uma questão que não é somente científica, né? Então, ele é um tema bastante profundo, e como a Fernanda falou, a gente pode ficar aqui a noite inteira indo até a raiz da questão, e o mais difícil, na verdade, foi selecionar o que eu gostaria de trabalhar, de trazer, de fazer, né? De quais questões abordar no momento. E é um tema, assim, que para mim é bem importante, porque é algo que, desde que começou isso lá em março, né, o professor acaba que a gente vem se questionando a respeito das situações que estão acontecendo, e a gente vai fazendo, e a gente vai discutindo com outros colegas, e aí as questões vão surgindo. E é muito legal a gente se aprofundar, né, nesses assuntos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao espaço, né? Inicialmente, queria falar um pouquinho da minha formação. Como a Fernanda falou, eu sou biólogo, minha primeira formação é bacharel em ciências biológicas, terminei o curso na UNESC em 2017. No mesmo ano, já fiz a minha pós-graduação na parte de análises clínicas, também na UNESC, e entrei no mestrado no Instituto Federal Catarinense na parte de sanidade animal. Então, a minha formação inicial ela foi bem técnica, né?
E aí, depois, quando eu já estava no mestrado, eu voltei para a área da educação. Eu tinha trabalhado um tempo, depois larguei 2 vezes. Aí, na terceira vez, é que eu me encontrei dentro da área da educação e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Assim, eu sou completamente apaixonado pela minha profissão e é legal até para a gente trazer assim que isso é uma opção de mercado de trabalho para o biólogo, né? Que é importante a gente ter bons professores de biologia, que é uma carreira que tem plano de carreira, que você consegue exercer uma profissão, né, atuar como biólogo, e não pensa assim, nada deu certo, eu vou virar professor. Nem sempre é assim, às vezes a gente se apaixona pela área da docência, e é muito legal isso, né? Então, depois eu acabei indo fazer a licenciatura, que foi a minha segunda graduação, fiz em Ciências Biológicas, fiz na modalidade à distância, e aí até isso me traz também um pouco assim de propriedade para falar um pouquinho sobre o ensino à distância, porque eu já fui aluno, né? Também tenho a experiência presencial, tenho a experiência da educação à distância, e aí depois terminei o mestrado, terminei a licenciatura e iniciei uma segunda licenciatura na área da química e também presencial, né? E aí agora eu sou professor na modalidade remota e aluno na modalidade remota. Então, é legal porque a gente está nas duas pontas da cadeia e a gente consegue ter uma visão bem mais holística, mais global a respeito da situação, tá? Eu vou colocar a minha apresentação aqui e aí vocês me respondem se está aparecendo no modo tela cheia, tá? Que eu não vou conseguir mais ver o chat. Daí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone, ou depois a gente pode, eu posso ler o chat ali e ver as perguntas, mas de preferência abram o microfone, podem me interromper, perguntar, e, né? Então, deixa eu colocar aqui. Foi? Foi. Beleza, então. Como a Fernanda falou, então, o título da minha palestra, né, da minha fala, vai ser sobre os desafios da educação em época de pandemia, e aí me vem essa situação na cabeça, assim, escola sem paredes, né? Hoje a gente percebe que a escola, ela não tem mais paredes, né, no momento que a gente está vivendo agora. Então, tem o meu e-mail aqui embaixo, qualquer coisa, depois vocês podem entrar em contato. E não tem como a gente falar em educação sem a gente falar da questão das características, né, da nossa sociedade contemporânea, assim, e desde que iniciou esse momento, né, nós estávamos trabalhando exatamente Bauman na filosofia da educação, e isso me marcou muito. Bauman, ele é um sociólogo polonês, e ele faleceu em 2017, e ele traz alguns conceitos, assim, bem interessantes para a gente refletir a respeito da nossa sociedade contemporânea, né. E aí ele conceitua a nossa sociedade como sendo uma sociedade líquida, né? Onde tudo é praticamente descartável, as coisas elas acabam se tornando descartáveis, né? E aí ele traz assim algumas situações, né? Que na nossa sociedade a gente percebe assim uma descrença na ciência, na razão e no progresso. E isso vai muito em encontro da fala do professor Glauber, da Morgana, da Bruna, né? Que falaram a respeito da descrença na ciência, né? E aí Bauman, ele conceitua isso, ele traz isso como uma característica das sociedades contemporâneas, né? E aí ele vai além, ele fala que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela é provisória e efêmera, né? Então as coisas, elas são muito voláteis, as coisas, elas não se sustentam por muito tempo, a gente vive sempre numa constante transformação, né? E aí ele também coloca assim que todas as estruturas que antigamente eram estáveis, né, como a política, a família, a escola, elas estão em crise, né? Então isso gera uma situação de grande insegurança. E aí também, né, ele fala sobre a urbanização, que ela é uma urbanização caótica, desumanizante, questão do desemprego, atividade econômica, né, exclusivamente movida pelo lucro. Aí ele coloca também que a nossa sociedade, ela vive uma era do conhecimento digital, que é uma sociedade pós-industrial, pós-capitalista, de grande expansão e globalização, né? E temos o domínio das mídias eletrônicas. Então, ele fala muito também da questão das mudanças nos sistemas produtivos, né? E essas mudanças de sistemas produtivos vai causar uma consequente crise de trabalho, né? E aí, outra característica que eu acho que é o que mais marca
é as crises humanitárias e as catástrofes ambientais, que é a situação que nós estamos vivendo atualmente, né? E um rápido avanço tecnológico. E aí, com relação a isso, né, eu trouxe alguma questão, assim, do cenário da educação no Brasil. Então, é praticamente unânime em questão, os alunos e os professores, eles percebem a necessidade da transformação no sistema de ensino, né? O sistema de ensino, ele tem que estar em constante transformação, porque a partir do momento que a educação, ela parar de se transformar, ela vai deixar de estar em coerência com a sociedade, né? E aí, dentre isso, a gente tem uma dificuldade de atingir a todos, então isso vem da questão do acesso, né? E aí a gente fala muito em questão de democratização da educação, e aí, para mim, ter uma educação democrática, eu preciso garantir acesso para todos, né? E também, a gente percebe que hoje, a nossa instituição escola, ela está bastante distanciada da realidade do aluno, né? Um distanciamento nas necessidades da sociedade. E isso vem também do que é difícil acompanhar as transformações que a sociedade ela sofre. Então, a instituição escola, querendo ou não, ela está sempre correndo atrás da máquina, né? Ela está sempre tentando alcançar as transformações da sociedade. Eu trouxe esse gráfico aqui, que ele é do IBGE, né? E aí ele traz uma situação, assim, muito importante, assim, porque ele marca, assim, uma ruptura no cenário brasileiro, né? Então, ele traz a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos de idade, né? Isso em 2018. Então, a gente percebe aqui que a região sul e a região sudeste são as regiões que têm a menor taxa de analfabetismo, né? E aí, quando a gente compara com a região nordeste, a gente vai ter a taxa de analfabetismo lá perto de 14%, né? E a nossa, que é uma taxa bem abaixo, 3,5%, que é abaixo da média brasileira, que é 6,8%. Então, aqui a gente percebe, assim, que a gente tem, sim, uma ruptura, né? Uma diferença no cenário brasileiro, né? Como se a gente tivesse duas situações, dois Brasil, segregado, é uma segregação. Esse outro gráfico também, ele traz a questão ele mostra a questão da estagnação e da desigualdade, né, dentro da educação. Então, ele traz dados entre 2011 e 2013, né, e aí ele vai mostrar a questão de como que é a qualidade, né, da educação nos diferentes estados, entre o quinto ano aqui, ó, então, português, para quinto ano. Então, a gente percebe, ó, que o Acre, né, ele tem uma queda percentual de 9,6% na questão de português, né, isso entre 2011 e 2013. Né, então, a gente percebe esses cenários. Mas o que mais chama atenção é aqui na situação do nono ano, né, quando a gente percebe que, ó, por exemplo, Santa Catarina teve uma queda de 3,2% na qualidade, né, do ensino no nono ano, quando a gente tem um aumento na qualidade do ensino infantil. Então, isso vem muito da questão de que se investiu bastante na educação infantil, mas, por outro lado, se deixou bastante a desejar na questão do ensino fundamental, né, nas séries finais do ensino fundamental. E aí eu deixo uma pergunta para vocês que eu queria que vocês me respondessem. Falta investimento? Vocês acham que falta investimento na educação no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que é mal distribuído. Se você pensar na quantidade que é destinada para a educação, existem algumas coisas na legislação que impedem você de distribuir da forma ideal que se esperaria, né? Por exemplo, as porcentagens que são para pagamento de professor, o que é para infraestrutura e tudo mais. Uhum. Então, não sei se é necessariamente falta ou... Se falta dinheiro ou se o dinheiro é mal aplicado. Isso aí. Isso. Tá, então, realmente... Opa, volta aqui. Eu acho que é as duas coisas juntas. Eu acho que poderia ter um investimento maior, mas também não vejo ele sendo o investimento feito tendo um resultado adequado. Sim, né? Beleza. Então, é bem isso. Na verdade, se a gente for pegar dados, né, de questão de investimento da educação, então,
eu fiz até um comparativo aqui, investimento versus o desempenho, né? Então, em 2014, a gente, após uma década de muito crescimento, a gente teve uma alta muito grande no investimento da educação. Então, em 2014, o Brasil ele chegou a investir 6% do seu PIB na questão da educação, tá? E isso é um valor muito superior à média dos países da OCDE. Muito superior não, mas é superior, porque a média é 5,5, né? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é onde vai estar os principais países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, né? Então, se eu não me engano, são mais de 70 países, não me lembro agora bem ao certo quantos países participam, mas são a maioria, né? Então, a gente percebe que o Brasil, em 2014, ele fez um investimento que era maior do que a média desses países. Então, se a gente for olhar os BRICS, o grupo do BRICS, né, que é 5,1, e a América Latina é 4,6. Então, o Brasil ele faz um investimento já muito grande nessa questão do investimento para a educação. 6% do PIB, o que é bastante dinheiro, né? E aí você vê uma questão de um aumento da taxa real de 5,3 ao ano entre 2000 e 2014. Tá? Então, a gente teve, sim, aumento na questão do investimento para a educação, né? Para a questão de dinheiro. Mas e aí, esses dados eu tirei do relatório que é do Banco Mundial, ele é de 2017. O título do relatório é Um Ajuste Justo. Análise da eficiência e cuidado do gasto público no Brasil. E aí ele tem uma parte da página 121 a 138 que fala sobre educação. E aí esse relatório ele traz dados bem interessantes, né? E aí um desses dados que ele traz é que o Brasil gasta 62% mais do que precisaria para atingir o desempenho atual das escolas públicas, né? Então a gente percebe que se for pegar países que gastam a mesma coisa que o Brasil em questão de valores, né? Eles têm educação de muito melhor qualidade, né? Então a gente percebe que tem aí, ó, 62% de desempenho poderia, né, ser melhor. E isso vai corresponder a 1% do PIB brasileiro em questão de dinheiro, né? Então, 1% do PIB, na verdade, que está sendo investido em educação, ele acaba sendo subutilizado, né? E aí, isso vem muito da questão da gestão adequada, né? Que poderia aumentar o rendimento em 40% no ensino fundamental e 18% no ensino médio. Isso quem fala é o Banco Mundial, nesse relatório de 2017, né? Então, a gente percebe aqui que é quase 50%, né? 40%, então, é a gestão do recurso. Muito disso vem em função de que a gestão do recurso é feita por os estados e municípios, né? Então, de certa forma, é o município, é o estado que vai decidir no que vai investir. Então, por exemplo, se o município ele decidir que vai investir o dinheiro da educação em infraestrutura e menos na contratação de professor, o estado, ele, de certa forma, o município ele tem essa autonomia para fazer essa destinação. Claro que ele tem que investir em formação do professor, mas ele pode investir mais em uma coisa e menos em outra. E isso é uma coisa que a gente percebe bastante. Quem trabalha em escolas, municipal, estadual, a gente percebe bem essa segregação, assim, ó. Que a escola municipal, ela é mais focada na infraestrutura, e o professor geralmente ganha um pouco menos, né? E a escola estadual, ela já é um pouco mais focada na questão dos professores, né? E aí você pega, assim, por exemplo, o estado de Santa Catarina, município aqui onde eu trabalho, Capinzal, né? O estado, ele acaba pagando mais do que o município, só que as escolas municipais, elas são mais equipadas. Então, tem toda essa questão de gestão de recursos que cada município, cada estado decide de certa forma, claro que tem limitações dentro da lei, que ele pode gerir esse recurso, né? Então, o Brasil, ele obteve melhorias significativas na prova de matemática do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, a gente teve uma melhora, né? Claro que essa melhora, ela poderia ter sido melhor. Então, se a gente for olhar, ó, a nota média brasileira, ela passou de 68% para 79%, né? Então, foi um aumento de mais de 10%, 11%, né? Da média da OCDE entre 2002 e 2012. Então, em 10 anos, você tem um aumento de mais de 10%, é um crescimento muito bom, né? Contudo, desde então, os resultados, eles caíram para 77% lá em 2015. E isso vai ser o mesmo nível lá de 2009. Então, isso também é complicado, porque aí você tem um crescimento, né? E aí, de repente, você tem uma queda, e aí você volta lá atrás, né? Volta lá para o nível de 2009. E aí, esse índice, ele se mantém até agora, assim, no PISA de 2018, né? A gente não tem um crescimento muito
expressivo nesses índices. Então, aqui, ó, o PISA ele é feito a cada 3 anos, né? E aí, em 2018, ele revela coisas bem preocupantes, assim, que dentre os estudantes de 15 anos de idade, 68,1% não possuem o nível básico de matemática, tá? Então, quase 70% dos estudantes de 15 anos, eles não têm o conhecimento básico em matemática. Em ciências, chega a 55%, é um pouquinho menos pior, não dá nem para dizer melhor, né? É um pouco menos trágico. E 50% em leitura, né? Então, esses índices, como eu falei, eles estão estagnados desde 2009. Isso aqui é dado fonte do site do INEP, né, do Instituto Anísio Teixeira. E está lá no site do INEP, eu acessei hoje, eu peguei esses dados atualizados, né? Então, o que reflete, né? O que a gente tem outras coisas que vão refletir, não é só a baixa qualidade dos estudantes, não é só você pegar a prova de matemática e você observar que os estudantes, eles não têm o suficiente, não entendem o suficiente, não compreenderam o suficiente de matemática, né? Não compreenderam o suficiente de português, não compreenderam o suficiente de leitura. Então, a gente tem outros índices que também são bem expressivos no Brasil, né? A gente fala da questão das altas taxas de reprovação, né? Então, e da questão da evasão escolar, né? Então, mais de 35% dos alunos repetiram pelo menos um ano do ensino fundamental e do ensino médio. E isso é comparado a menos de 15%, que é a média da OCDE, né? E aí, se você pegar, por exemplo, a Dinamarca, nós vamos ver depois, esse índice é de 2%, né? Que é um dos melhores ensinos do mundo. Então, a gente percebe o quê? Que as nossas taxas de evasão escolar, elas são altíssimas, né? 26% em comparação com a média da OCDE, que é 4%. Então, olhem, de 4 para 26. Então, a gente tem uma taxa de evasão escolar muito grande. Então, esses são os desafios da educação no Brasil, né? Se a gente pegar os dados, a gente olhar o cenário, a gente vai perceber isso, né? Então, é legal para a gente traçar. Mas, falando um pouquinho de quais são os fatores que vão influenciar esse baixo desempenho. Claro que isso, assim, tem inúmeros, né? Mas, assim, os principais que eu acho que é interessante a gente frisar. Então, é importante a gente entender que a defasagem escolar, ela tem início lá no ensino fundamental e ela vai prosseguir até o ensino superior, tá? Então, o aluno, ele já vai ter a dificuldade no ensino fundamental e ele leva isso para o ensino superior, né? E isso tem uma reflexão, assim, um reflexo muito grande na questão de quanto o Estado ele vai gastar para formar um profissional, um aluno, né? E aí isso tem um alto custo médio para o Estado, porque a partir do momento que o aluno ele reprova, né, e tudo mais, acaba se tendo mais custo em formar aquele aluno. Então, o Brasil ele possui uma taxa bruta de matrículas no ensino superior de 42%, que é muito acima da taxa líquida, que é 16%. O que é a taxa bruta de matrícula? E o que é a taxa líquida? A taxa bruta, ela é todo mundo que se matricula, né, no ensino superior. E a taxa líquida, ela é os alunos que se matriculam em idade regular. Então, por exemplo, o aluno que está saindo do ensino médio lá com 17, 18 anos e que está se matriculando na universidade. Então, metade das matrículas são esse perfil de aluno. Metade das matrículas são alunos que já estão em idade acima desse processo, né? Então, por exemplo, eu lá, quando vou fazer a química, que eu vou lá e me matriculo com 28 anos de idade, eu estou aqui numa taxa bruta. Então, eu estou contribuindo aqui para esse índice, por exemplo, né? De não estar me matriculando na minha idade de 17 anos, enfim. Então, segundo o levantamento de Todos pela Educação, apenas 10% dos estudantes saem do ensino médio com o mínimo domínio dos conteúdos esperados em matemática. A matemática ela é sempre o maior problema, é o calcanhar de Aquiles dentro da educação, né? Porque a matemática, ela exige de muita dedicação, né? A matemática, ela vai refletir bem, porque ela reflete a lógica. Então, a matemática, ela sempre os piores índices são dentro da matemática no Brasil. E falando um pouquinho mais das taxas de reprovação, que eu acho que é bem interessante, que o Brasil ele é um dos países que mais reprova no mundo, né? Então, eu mostrei ele para vocês que pelo menos 35% dos alunos reprovam pelo menos um ano, né? Então, isso é uma das maiores taxas de reprovação do mundo.
e reflete, então, quase em 3 bilhões de dólares por ano gastos, além do necessário, só nos anos finais da escolaridade básica, né? E aí, ó, como eu falei, na Finlândia, a taxa de inflação é, em média, 2%, né? Então, a gente percebe aí que, né, é um reflexo da qualidade da educação. Também a gente passa pela questão da formação dos professores, né? A formação continuada, ela é um fator que vai influenciar na qualidade da educação. Então, não basta o professor ele fazer uma graduação, fazer uma licenciatura, ele entrar no mercado de trabalho e ele permanecer estagnado ali. Não. O Estado, ele precisa oferecer continuada. Né? Por exemplo, é o meu exemplo, eu estou fazendo lá um curso que é pago pelo Estado para professores de Química que não têm habilitação em Química. Então, de certa forma, o Estado ele está investindo em formação continuada. Eu podia continuar dando aula de Química sem ter a formação em Química e está tudo certo, né? Mas não, o Estado ele investe, ele tem que investir nessa questão da formação continuada, porque isso vai aumentar a qualidade. Isso é uma das coisas que vai refletir amplamente na qualidade da educação. Né, a formação continuada, o professor estar sempre se formando, o professor está sempre se atualizando, o professor ele tem que estar inovando. É difícil, por isso que a profissão de professor, ela não pode mais ser vista como algo estagnado, estático, que você vai entrar lá e vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Não, a profissão de professor ela tem que ser vista como algo extremamente desafiador, porque vocês têm que ter a todo momento se desafiando, conhecendo coisas novas. O mundo muda, você tem que mudar junto, né? Então, não é uma profissão nem um pouco estagnada, é uma profissão extremamente, como que eu posso dizer assim? Ela está em constante movimentação, em constante transformação. O magistério, ele permanece uma profissão desprestigiada, e isso aqui é uma questão de prestígio social mesmo, nós vamos falar em índices salariais daqui um pouquinho, mas, assim, o que mais a gente percebe é que o professor no Brasil, ele é extremamente desvalorizado. Assim, e não é só a questão da sociedade, é pela família, pelo aluno e pelos próprios professores. Os próprios professores, eles se desvalorizam. Às vezes se vê a pessoa dizendo, eu sou professor, tipo, como com vergonha de dizer que é professor. Não, eu sou professor, eu tenho orgulho de ser professor, né? Eu tenho orgulho da minha profissão. Independente do que as pessoas pensam, não é fácil ser professor, a gente precisa estudar muito para ser professor, e eu tenho orgulho, eu luto por esse prestígio dentro da sociedade. Eu acho que o professor ele tem que ser valorizado, e a gente só vai conseguir essa valorização a partir do momento que a gente aprender a se valorizar como classe também, tá? Também tem a questão da concorrência para o ingresso em curso de licenciatura, onde a concorrência ela é baixa, né? A gente percebe que os cursos de licenciatura pegar universidades federais, os cursos de licenciatura às vezes sobram vagas, chega meio por vaga, então acaba que você tem um índice de sobra de vaga nos cursos de licenciatura, né? Eu vou pegar o exemplo nós ali, na minha turma de Química, era para ser 35, nós iniciamos e ainda sobrou vaga, né? Porque, eu não quero esse professor, ainda mais numa área de Química como Física, tem que estudar muito, é muito difícil, né? Mesmo que o Estado pague, que o dê bolsa para o aluno estudar, às vezes ele não quer fazer aquilo, nem que seja de graça, né? Então, tem essa questão da desvalorização, a concorrência baixa, e aí a questão da formação que nem sempre é de qualidade, né? E aí é uma questão que eu coloco assim, hoje a gente percebe que com essa questão de segundas licenciaturas, ficou muito fácil, né? Então, por exemplo, qualquer um que tem uma licenciatura, ele consegue fazer qualquer curso outro de licenciatura em um ano e meio. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer Química como segunda licenciatura à distância, eu poderia fazer em 1 ano e meio, porque eu já sou licenciado em Biologia, 1 ano, né? Tem instituições que oferecem até 6 meses. Mas aí entra a questão assim, qual é a qualidade desse ensino? Né? Para que vai me fazer diferença a questão do diploma, simplesmente? Né? Se eu vou chegar lá na sala de aula, eu preciso ter um diferencial, eu preciso chegar e dar uma aula de qualidade para o meu aluno, eu preciso ser o cara que entende da química, que vai tirar dúvida, que vai pegar a questão do Enem, que vai resolver com o aluno, que vai tornar aquele conteúdo fácil, aquele conteúdo acessível. Então, quem é que vai ter esse conhecimento? Quem é que vai conseguir dar esse tipo de aula? Quem tem uma boa formação, uma boa qualidade. E aí a gente percebe que tem muitas pessoas que buscam os cursos de licenciaturas rápidos, né, que não tem tanta qualidade, e aí quando chega na sala de aula não consegue desempenhar um bom trabalho.
e aí dá aula 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, desiste e fala, não quero mais ser professor é para louco, né, e tudo mais. Mas não é por causa disso, é porque a pessoa não estava preparada para entrar dentro da sala de aula, e a gente precisa de bons professores, né, a gente precisa que os melhores alunos se tornem professores, e não quando não resta outra opção. A gente precisa que boas pessoas se tornem professores, porque a gente precisa melhorar todo esse cenário que eu acabei de apresentar, né? Então, quando eu venho aqui falar sobre educação, a minha esperança é que eu inspire pessoas a entrar na área da educação, a mudar essa realidade, né? A fazer algo diferente no dia a dia. E isso a gente consegue, o professor, ele consegue mudar a realidade do aluno. Isso é bem verídico, assim. Também a gente tem a questão da pouca seletividade na contratação de professores para os sistemas educacionais de estados e municípios. Isso é bem perceptível para a gente que vai chamada pública. Não tem professor de física. Vai qualquer um, né? O ensino médio, entra lá, se conseguir dar aula, se responsabilizar que vai chegar lá e vai dar aula, não vai sair correndo, né? Consegue entrar mesmo sem formação. Então, a gente ainda tem essa questão de pouca seletividade na contratação. Claro que para efetivação é um pouco mais seletivo, mas a questão de contratação, muitas vezes a gente vê que tem professores que não têm formação e não têm o conhecimento necessário para estar ali, né, dentro de sala de aula, mas precisa. Então, eu acho que o Estado também pensa assim, entre não ter o professor e ter um professor, né, meia boca, mas enfim, é interessante se investir nessa questão de formação. E tem áreas que faltam muito professor, né, por exemplo, física, química. E daí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente sempre ouve falar isso aqui. Professor no Brasil ganha pouco? Abram um áudio e ele falem o que vocês acham. Se vocês acham que sim, que não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Depende de onde trabalha, eu acho. O que vocês pensam a respeito? A gente ouve muito essa frase, né? Ah, professor no Brasil ganha pouco. Vocês acham que ganha pouco? Vocês concordam? Pouquíssimo. Não sei se foi antes o que eu falei, que depende de onde trabalha e a qualificação. E a qualificação é onde trabalha. Mais alguém? Uma coisa que eu tenho dúvida é que muda muito o salário de um professor para outro, se você olhar lá no portal de transparência, mesmo se for considerar alguém que tem mestrado e doutorado, o salário às vezes é muito diferente, tipo, mesmo. Sim. Então eu tenho essa dúvida, por que é tão diferente? Principalmente quando você pega, por exemplo, instituições de ensino superior públicas e instituições de ensino superior privadas, né? Se você analisar, por exemplo, os salários, né, a gente vai ver muito essa diferença. Eu vou deixar essa questão aqui em aberto para a gente falar mais para frente nessa questão da remuneração, né? Mas, assim, ó, é bem... O setor público, geralmente, para professor, ele paga um pouco melhor, né? Se a gente for pegar professor mesmo de escola básica, de escola privada, e um professor efetivo do Estado, por exemplo, a gente percebe que ele tem um plano de carreira muito melhor, né? Então, a gente percebe isso. E aí também tem a questão de estado para estado, né? Tem estados que pagam professores muito bem, como que tem estados lá do norte que chegam a pagar até R$5.000 para professor, tem estado que paga menos. Mas vamos deixar para falar um pouquinho dessa questão. Vou deixar essa questão aqui para vocês pensarem, tá? Depois eu vou trazer dados para a gente discutir, tá? Vou fazer outra pergunta. O que constitui a escola? Se alguém quiser responder, o que vocês acham que constitui a escola? O que forma a escola? Se alguém quiser abrir o áudio. Não? Então, vou passar aqui, ó. Eu coloquei, basicamente, alunos, professores, gestores, familiares, comunidade, sociedade, e percebam que eu deixei de fora espaço físico, né? E eu fiz isso de propósito, porque a gente tem que pensar que a instituição escola, ela é constituída por toda uma sociedade, né? A instituição escola, ela é uma instituição atemporal. A instituição escola, ela é uma instituição que ela vai além de política, ela vai além de mandato, ela vai além da cidade, ela é uma instituição que ela se iniciou lá nos primórdios, né, se a gente for pegar a educação, e ela vem se desenvolvendo até hoje, né? Então,
ela é muito além do que um prédio, do que uma biblioteca, do que um laboratório, do que uma sala de aula. É importante a questão do espaço físico? Sim, é importante, mas a gente tem que entender que a escola ela não é constituída somente por um espaço físico, né? Tanto que agora a gente não tem acesso ao espaço físico e a escola ela não acabou, né? A escola ela continua. O processo de educação ele é contínuo, ele nunca vai acabar, porque ele surgiu junto com a humanidade, né? Então, desde que a humanidade é humanidade, a gente ensina, né? E aí esse processo ele vem se transformando, ele vem sofrendo adequações, ele vem sofrendo melhorias e tudo mais, né? Formou a instituição escola, mas em si a escola é formada por pessoas e não por coisas, né? A escola somos nós, somos a sociedade, a família, a comunidade, é todo mundo que faz a escola, né? Então é importante a gente trazer esse debate para a gente entender que a escola ela é uma instituição que ela vai ser digamos assim, eu gosto, ela é global, ela é uma coisa que ela vai muito além de um político, de uma situação, de um partido, ela é uma instituição atemporal, ela é uma instituição que ela é muito maior, né, do que simplesmente o local, né, e é por isso que quando a gente fala em educação, a gente acaba trazendo questões globais, porque não tem como você falar de escola falando simplesmente da realidade local. Né? A gente tem que trazer isso para a questão do global, porque toda a sociedade ela vai constituir a instituição escola. E aí, por que escola sem paredes, né? Que eu coloquei ali o subtítulo da palestra, Escola Sem Paredes. Porque me vem uma pergunta, assim, na minha cabeça agora, nesse momento, assim, estrutura física faz diferença no atual cenário? Faz diferença? Por exemplo, eu esse ano estava todo animado que a escola que eu estava trabalhando, eu tinha uma sala de biologia só para mim, com microscópio, retroprojetor, computador com acesso à internet, armário com vários livros de vários autores, assim, eu estava extremamente empolgado, eu desfrutei disso 2 meses, né? E aí acabou, não tenho mais acesso à questão da estrutura física. Então faz diferença ter toda aquela estrutura física, eu tinha planejado todas as minhas aulas em função de toda aquela estrutura física. E aí eu vejo que não faz diferença. Agora, para mim, eu não posso nem ir lá na escola buscar os trabalhos que estão dentro do meu armário, né? Vou ter que me organizar para ir lá, de máscara, tudo mais, rapidinho pegar e voltar para casa. Então, a gente percebe o quê? Uma mudança de paradigmas, né? A gente percebe uma mudança da situação. Você percebe, assim, que talvez a escola que vai se destacar agora não seja mais aquela escola que tem uma estrutura extremamente top, né? Talvez agora a escola que mais se destaque seja a escola que tenha mais capacidade de adaptação às mudanças, né? E aí isso também vai muito a questão do professor, né? O professor ele vai ter que acabar se adaptando às mudanças, né? E aí vem a questão do Darwin lá e fala, né, que a gente tem a questão da adaptação, então a gente precisa se adaptar. Então hoje a escola que vai se destacar nesse cenário, a escola que vai conseguir manter a educação, que vai conseguir manter o ensino, não é mais a escola que tem somente a infraestrutura e professor ganhando muito pouco como estagiário. Não é essa escola, não. A escola que vai se adaptar agora é a escola que tiver melhor capacidade de adaptação, né? A escola que vai se destacar, que os professores tenham a melhor formação, que o professor chega lá e diz, não, vamos fazer, vai ser assim, vai ser assado, ó, gente, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, daquele outro. Então, essa é a escola que vai se destacar, e não uma escola que necessariamente tem, às vezes, a melhor biblioteca ou o melhor laboratório, que, na verdade, agora a gente nem pode utilizar, nem desfrutar dessa estrutura. Então, isso, para mim, assim, me marcou muito desde o início da pandemia, né? Essa questão da gente ver que a estrutura física, ela não vai mais influenciar tanto nesse cenário, né? Que ela não... que era uma situação que antes era bem marcante. Eu trouxe... Alan, é a Rúbia. Oi. Não, só para complementar o que tu falou, tu pediu da estrutura física, né? Uhum. Eu acabei caindo de paraquedas na escola, acabei fazendo estágio de prof, né? Auxiliar de sala de aula. Uhum. E, assim, apesar dos professores reclamarem muito do salário, da estrutura também em alguns pontos, eu acho que a pergunta, o que eu responderia seria que o professor faz as aulas, né? Eu acho que, independente da estrutura, do material que o professor tem, ele acaba sendo responsável pela aula que ele dá, né? Então, acho que dá para reinventar muita coisa, né? Então, é isso aí que tu falou, não faz diferença nenhuma se o professor souber administrar as coisas, é o que importa, né? Se tu pegar, por exemplo, lá Aristóteles, né? Lá no começo, nas primeiras, né? Que começou lá a hermenêutica, se não me engano,
Qual a estrutura física que ele tinha? Nenhuma. Ele subia em cima lá de um caixote na praça e ele falava, né? Ele conversava com as pessoas, ele debatia. Então, né? Se a gente for parar para pensar, né? A gente tem toda essa situação. A gente vê que às vezes tem o professor lá que tem o melhor, a lousa digital, mas não sabe usar, não sabe ligar a lousa digital. Como tem o professor que vai lá com um quadro de giz e dá uma aula incrível, inspiradora, que os alunos eles vão gostar do conteúdo, que eles vão participar, que eles vão se sentir parte do processo, né? Então, tem essa situação. Claro, é o professor, não existe, né? Mas aí eu trouxe essa charge aqui, porque um professor, ele mandou no grupo da escola essa semana. Eu falei, não, eu tenho que colocar na palestra, porque é bem assim, ó, na escola que eu trabalho, por exemplo, era proibido usar celular, né? Então, no começo do ano, a gente fez todo um trabalho com os pais, de pedir para não mandar o celular para a escola, enfim. Eu, particularmente, eu sou contra, porque eu gosto de utilizar as novas tecnologias dentro de sala de aula, eu acho que a gente tem que ensinar o aluno a utilizar a ferramenta, né? Mas aí, em 2020, a gente vê o quê? Proibido vir à escola, usa o celular, né? Então, a gente percebe o quê? Que daí, agora que o aluno ele precisa usar o celular, ele não sabe usar essa ferramenta. Porque a gente, de certa forma, a gente não ensinou, porque a gente até então, a gente proibiu, é proibido usar celular em sala de aula, mas em nenhum momento a gente se preocupou em ensinar o aluno a trabalhar com essas ferramentas digitais. E aí, é o que muitos professores acabaram percebendo, que os alunos, eles têm todo o acesso à rede, mas que muitas vezes o aluno, ele tem dificuldade em acessar certas coisas, e isso muito vem da culpa nossa lá na formação básica, de não ter ensinado o aluno a trabalhar com essas ferramentas, né? Ensinar o aluno a fazer uma planilha, ensinar o aluno a abrir um arquivo do Word, formatar, fazer, por quê? Porque a gente sempre teve nessa situação da escola no Brasil de proibir o uso do celular, né? E aí agora a gente percebe que a gente não tem como proibir o uso da tecnologia, que a gente vai precisar usar a tecnologia, a gente não tem como fugir disso, não adianta. A gente vai precisar se adequar, a escola vai precisar se adequar nessa situação, né? Então, hoje o aluno ele já percebe isso, então é uma questão também, uma mudança de paradigma, né? Até o momento você proibia o aluno e agora, então é a ferramenta que ele utiliza para estudar, né? Então, como que dá? Né? Como que agora a gente percebe que dá certo, que eu consigo fazer uma aula usando uma ferramenta digital, que eu consigo inovar, né? Então, de certa forma, isso também forçou todos os professores a fazer diferente, né? Errando, acertando, é que nem diz o meu diretor, né? No começo eu estava bem assim, frustrado. E daí eu falava assim, meu Deus, diretor, mas eu não sei, né? Até que ponto que vai ser produtivo. E ele me falou assim, Alan, calma. Vai dar certo, vai ter aula que vai dar certo, vai ter aula que não vai dar tão certo. E é da mesma forma que o presencial. Vai ter aula que você vai lá e vai dar super certo, vai ter aula que você talvez não chegue, não seja tão produtiva quanto aquela que você imaginava, né? Mas isso faz parte do processo. Se fosse tudo igual, não teria graça. E aí, uma outra pergunta, né, que a gente fala agora. O que é educação remota emergencial? Que é isso que a gente está vivendo agora, né? Então, se a gente for pegar agora, nós estamos vivendo num momento de educação remota emergencial. E até eu peguei alguns dados de um artigo, depois eu vou apresentar para vocês, mas para vocês terem uma noção, no dia 26 de abril, 90% dos estudantes, né, das escolas do mundo estavam com as aulas, de certa forma, ou remota ou paradas, né? Então, 90% dos estudantes no mundo estavam sendo afetados nessa modalidade, né? Ou não podiam ir para a escola, ou tendo aulas remotas, enfim. Isso é uma questão que está afetando o mundo todo, né? Então, esse aqui é o artigo, ele foi publicado no dia 14 de maio, então ele está quentinho, saindo do forno. E quando eu fui procurar a respeito, né, ele foi o primeiro artigo que apareceu, ele é bem interessante, desse professor aqui do Eucídio Pimenta Arruda, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é doutor em História, e aí ele falando muito, assim, 20 páginas do artigo tem, falando sobre essa questão da educação remota emergencial, né, e aí ele puxa bem para essa questão aqui das políticas públicas no Brasil em relação aos tempos da Covid. Nossa, se fosse, nós poderíamos ficar a noite inteira só debatendo esse artigo aqui. Então, eu selecionei, assim, pontos principais, mas eu acho que para quem interessar, buscar essa referência aqui, é um artigo bem legal de ler. Eu acho que para quem trabalha na área da educação, ou quem pretende entrar na área da educação, é uma das coisas mais atuais que tem, né?
E olha, bem legal o artigo mesmo, assim, gostei bastante, ele traz, assim, uma compreensão, sempre comparando o mundo, o Brasil, os estados, então é um artigo bem interessante, né? Eu trouxe alguns dados principais que eu selecionei, né? Então, o artigo ele vai falar nessa questão da educação remota, e aí ele traz uma questão muito interessante, assim, que é, educação remota emergencial é a mesma coisa que ensino à distância? Não, não é a mesma coisa que ensino à distância, né? Educação remota emergencial é uma coisa que ela não foi planejada para ser daquela forma. Por exemplo, eu tinha meu planejamento lá de biologia, né? E aí, simplesmente, do dia para a noite, eu precisei adaptar todo o meu plano de ensino para uma situação de emergência. Então, ela é emergencial, porque ela não foi planejada. Quando a gente fala em ensino à distância, a gente vai falar de uma questão de ensino, por exemplo, vocês têm disciplinas à distância. Por exemplo, eu estou fazendo lá ética, é à distância, né? Então, a gente tem uma trilha de aprendizagem, onde você vai ter todos os conteúdos, vai estudar sozinho. Você tem o professor para tirar dúvida lá no portal, tudo mais, mas você não tem esses momentos síncronos, né, que a gente chama. Que a educação remota emergencial, ela é dividida em momentos síncronos e momentos assíncronos. Momento que você vai estar a turma unida e o momento que você vai estar a turma não vai estar unida, né? Vai estar fazendo atividades, cada um faz as suas. Mas, por exemplo, assim, eu tive prova de cálculo ontem. Era no momento síncrono. Todo mundo fazia prova de cálculo no mesmo dia. Todo mundo fazia, abria a prova às 7 e fechava às 10h30. Então, isso é um momento síncrono, né? Todo mundo está fazendo a prova no mesmo momento. Já a educação à distância, não. Ela vai deixar a prova lá aberta uma semana, e daí eu faço hoje, o fulano faz amanhã, o outro faz no outro dia, cada um vai estudar no seu ritmo. Alguém abriu o microfone? Enfim, então tem essa questão da diferença, né? Então, o que a gente está vivendo agora, que é educação remota emergencial, não é a mesma coisa que ensino à distância, tá? Ensino à distância, você não vai ter lá videoaula, webconferência com o professor tirando dúvida em momento síncrono, tá? Outra questão, quantidade de aluno na turma. Educação à distância, ela é feita para aumentar o número de alunos numa turma. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, a disciplina de ética, você vai ter mais de 100 alunos fazendo essa disciplina nessa turma, um professor que é lá, eu acho que até de Xanxerê, nem sei de onde que é, né? Enfim. E a educação remota emergencial, não, a tua turma ela continua a mesma, o teu professor é o mesmo, as tuas aulas têm o mesmo conteúdo, a diferença é que você muda a forma como ela chega até a pessoa. Isso não é novidade, né? A educação remota emergencial, ela já foi, tem relatos históricos que ela já foi implantada no furacão Katrina, na época do furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, em Nova Orleans, na Zâmbia, também na época da Guerra Civil, no Paquistão também. Mas o que é diferente? Que nunca a nível global, né? Da forma como a gente está vivendo, assim, a nível de praticamente o mundo todo, ela nunca tinha sido feita. E isso vem muito também da questão das tecnologias, né? A gente só consegue ter hoje educação remota emergencial porque a gente tem as tecnologias. Se a gente não tivesse as tecnologias, se fosse há 10 anos atrás, lá em 2009, eu lembro que eu fazia faculdade na época da H1N1, né? A gente ficou 15 dias sem aula. Não tinha aula remota emergencial, porque, nossa, na época, a gente nem existia celular, assim, era só celular de ligar e mandar SMS. Então, a internet era péssima. Hoje a gente já percebe que não, né? Hoje, depois eu vou mostrar alguns dados ali relacionados à questão do acesso, né? A gente vai perceber que a maioria dos alunos, eles têm acesso às mídias digitais, né? Então, falei já a questão aí da diferença. Então, a educação remota emergencial que a gente está vivendo não é ensino EAD, é diferente. Ensino EAD, ele é projetado para ser EAD, ele tem uma trilha de aprendizagem, ele tem um material, o aluno vai estudar sozinho. Educação remota emergencial é algo emergencial, é algo adaptado para o momento. A partir do momento que parar, voltar, a gente vai voltar até as aulas normais. O meu curso ele vai continuar sendo presencial, né? Ele não vai terminar o curso EAD, né? É o momento que a gente está vivendo agora, porque é uma pandemia, uma situação de emergência, né? Então é interessante a gente entender isso, porque a gente vê muito falar, porque agora é ensino à distância. Não, peraí, não é ensino à distância. Quais são os desafios, então, né, do momento da educação remota emergencial? Ao meu ver, isso é a minha visão como professor. Então, o primeiro desafio, assim, que a gente percebe é a questão do acesso, né, dos alunos. A gente percebe que os alunos, tem alguns alunos que têm dificuldade no acesso. A questão de manter a qualidade do ensino, né, eu acho que todo professor
vai se preocupar com a questão da qualidade. Será que eu estou conseguindo ensinar da mesma forma que eu estaria ensinando da forma presencial? Será que eu estou mantendo a qualidade do ensino? Então, isso é uma preocupação de todo professor, né, de manter a qualidade do ensino. A gente quer manter, né, a gente quer manter o padrão. Questão da afetividade, né, é muito difícil você manter a afetividade com a turma de forma remota, e aí, principalmente para mim, assim, que nós na escola pública, a gente não tem tantos momentos assíncronos, né, porque os alunos, eles têm dificuldade de acesso à internet, então acaba que as aulas que a gente grava é videoaula de 15, 20 minutos, né, então acaba que você não consegue manter muito a questão da afetividade, né, com a turma, e para o professor, assim, pelo menos, eu gosto muito de manter essa questão, de conversar com o aluno, ver como é que tá teu dia, como é que não tá, como tá, e a gente acaba perdendo isso, não adianta, é uma coisa que vai ser afetada, é um processo, né. A questão da avaliação, hoje mesmo fiquei à tarde ele corrigindo coisas. Gente, como é difícil a gente avaliar o aluno dessa forma. Porque aí você olha assim, meu Deus, será que o aluno fez? O aluno copiou? O aluno copiou do outro? O aluno não copiou? Será que o aluno pegou da internet? Foi a irmã? Foi o pai? Foi a tia? Foi o aluno que fez? Então, todo esse processo, né? Por exemplo, que nem uma aluna que me colocou lá, eu mandei eles fazendo desenho, né? Desenho, célula vegetal, célula animal e com as diferenças, né? E aí teve uma aluna que ela me colocou assim no comentário do trabalho, a professora não tinha lápis de cor em casa, daí eu não pintei o trabalho. Aí como é que você vai avaliar da mesma forma? Como é que você vai dizer assim, não, é 5? Não dá, né? Você vai ter que levar tudo isso em consideração. Mas se ela não tivesse me falado no comentário, talvez eu ia dizer assim, meu Deus, gente, não pintou, né, o desenho e tal. Então, a gente tem esse processo da questão da avaliação. Eu acho que é bem complicado. Questão do planejamento. Eu vejo para mim, assim, a videoaula é 15 minutos, mas eu demoro 3 horas preparando, planejando o que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que vai, né, o que vai ser, até porque aquilo vai ficar gravado lá no YouTube, e aí daqui a pouco alguém vai lá e assiste, tem algum erro no meio. Então, é meio, né, a gente tem que manter a calma, mas às vezes meio que surta, assim. Então, essa questão do planejamento, ela é bem desafiadora nesse momento, assim, você planejar uma aula, assim, é bem difícil, assim, eu mesmo nunca tinha gravado videoaula, né, e de repente, simplesmente abri um canal no YouTube e comecei a postar vídeo, e daqui a pouco já tem gente, que nem é meu aluno que está assistindo as aulas e comentando embaixo. Enfim, a gente vê que a coisa ganha, assim, uma magnitude muito grande, assim, é bem, transformador. A questão do acompanhamento do aluno, então a gente não está mais em sala de aula, por exemplo, nós na educação básica, você está ali com o aluno, você está vendo, ele copiou, ele não fez atividade, ele fez, ele está aprendendo, ele não está, né, você está a todo momento acompanhando o processo assim, de aprendizagem do aluno. E agora, de certa forma, a gente não tem mais esse acompanhamento, a gente só vai ver se o aluno ele aprendeu ou não, a hora que ele postar lá a atividade ou não, né, e aí se ele não postou, você fica, né, tem toda essa situação. Então, esse problema do acompanhamento na educação é bem complicado. Também questão de ambiente de estudo, a gente sabe que nem todo aluno ele tem um ambiente de estudo adequado. Por exemplo, a gente tem ali a mesinha, né, o computador, né, e você coloca o caderno ali, você tem que ter um ambiente de estudo adequado. Nem todo aluno ele possui esse ambiente de estudo adequado. Inclusive, se a gente for pegar dados, a gente vai ver que a maioria dos alunos que estão acessando, eles estão acessando pelo celular, não é nem pelo computador, né? Então, isso também já limita bastante, né? A questão de você acessar pelo celular é diferente de você fazer um trabalho no computador, né? Então, tem essa questão do ambiente de estudo, ou o aluno ele tem lá 2, 3 irmãos que estudam também, só tem um notebook, aí tem que dividir entre os irmãos o espaço. Então, é bem complicado. A gente vive situações de todas as formas possíveis, o Brasil é enorme, né? Aqui trazendo dados, então, falando sobre o acesso, que eu acho que é o principal, né? Até quando começou, assim, a pandemia, uma coisa me marcou muito, porque eu estava, assim, muito preocupado em planejar a aula, e, meu Deus, o que eu vou falar na aula, porque eu tenho que gravar a aula, né? E o que eu vou falar, o que eu vou fazer, e tal. E aí o diretor falou assim, professor, calma, nós primeiros temos que garantir que 100% dos nossos alunos, eles tenham acesso ao nosso trabalho, para que ele seja um trabalho válido. E eu entendo, e depois eu parei para pensar, falei assim, putz, é verdade, porque nós somos escola pública, o ensino, ele é público, ele é para todos, ele é democrático, então eu só vou ter um ensino validado a partir do momento que eu tiver acesso dos 100% dos alunos da turma. Se eu não estou atingindo 100%, esse meu ensino, ele vai, de certa forma, estar excluindo certos alunos, né? E aí a forma que se achou
foi de mandar essas atividades impressas. Então, por exemplo, tem alunos que retiram essas atividades impressas, a gente, então, tem que adaptar. Eu coloco lá a aula, videoaula no sistema e adapto essa aula da mesma forma para os alunos que vão lá pegar o material impresso, poder fazer as atividades e ter acesso ao conteúdo também. E aí, os alunos que não conseguem retirar na escola, o diretor da escola leva na casa dos alunos, tá? Então, tem essa questão da garantia de 100% dos estudantes, né? Mas aí aqui, ó, traz dados de 2018 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, a PNAD, e aí ele mostra que dos estudantes com 14 anos que possuem acesso à internet, então 95% dos estudantes da região sul, sudeste e centro-oeste possuem acesso, e na região norte, 81%. Então aqui a gente vê aquela ruptura que eu falei para vocês lá no Brasil, né? A gente percebe essa discrepância, né? Numa região eu tenho quase a totalidade dos alunos tendo acesso, e na outra, não, né? Um percentual de 20% dos alunos desassistidos, né? Na região Nordeste, 85%. E quando a gente avalia esse índice de 10 a 13 anos de idade, é menor ainda, né? Na região Sul é 92%, na região Norte, 71%. Então, se eu pensar assim de estudantes no ensino fundamental, ali de 6º ano, se eu pensar de 10 alunos, 7 vão ter acesso à internet, 3 não, né? Então, eu tenho que me preocupar com esses alunos. Na região sul também, né? Aqui, ó, de 10 alunos, 1 não vai ter esse acesso, e eu tenho que chegar a esse aluno. Eu preciso fazer com que ele seja parte do processo, educação democrática de qualidade, né? Essa tabela aqui também é do artigo, e ela mostra aí uma outra ruptura, um outro Brasil também, que daí não é mais a questão da segregação regional, mas aí é a segregação de classe, né? E aí ele vai mostrar a comparação entre escolas públicas e escolas privadas, né? E aí eu até frisei aqui ó, a questão do Sul. Se a gente pegar, por exemplo, a rede privada aqui no Sul, 99,1% dos alunos eles têm acesso à internet, e na rede pública chega perto de 90%, né? Então, é uma diferença de 10%. E se a gente pegar, por exemplo, o menor índice no Brasil de acesso é da rede pública da região norte, que é de 65%, né? Então, mostra também essa questão da diferença entre as escolas privadas e escolas públicas. E aí, se você pegar o total aqui, esse total das escolas privadas aqui no Sul, ele vai subir um pouquinho o índice, né? Ele vai, querendo ou não, ele, na média, né, ele vai fazer uma diferença, né? Mas, se a gente for pensar aqui, ó, a região Sul, nas escolas públicas, tem menos acesso do que na região Nordeste. Então, ao Nordeste, 73% dos alunos têm acesso à internet. Olhem no Sul, 89%. Ah, não, no Sul é maior. Não, viajei. Não, desculpa. No Sul é bem maior, 73% no Nordeste, tá? Mas o menor vai ficar no Norte, tá? Mas aqui o que eu queria mostrar mesmo é essa diferença entre escola pública e escola particular, né? E aí, quando a gente fala em questão de Enem, adiamento do Enem e tudo mais, a gente precisa olhar para esses dados aqui, né? Você tem que olhar e dizer, tá, mas todos os alunos, eles têm condições de fazer o Enem de forma remota? Sim. Não. Todos os alunos, eles têm condições de estudo? Sim. Não. Então, é interessante a gente olhar essa questão do acesso. Eu trouxe 2 chargezinhas também que vincularam na internet nesses dias. Uma, ela vai falar da questão do Enem, né? E outra vai falar aqui da questão da educação remota. Então, na primeira aqui tem lá, Enem 2020, né? O aluno todo feliz lá com o notebook, o celular, a câmera, né? E aí, ó, os meninos, as crianças de rua falando, você sabe que Brasil é esse? Sei lá, o nosso que não é, né? Então, a gente percebe que tem, sim, essa ruptura no Brasil. A gente percebe que não é 100%. E aí, aqui também, né, mostra um aluno lá com o computador, né, tendo aula online, aula remota, com sua escrivaninha, com seu caderno, né, e o outro na janela, subindo ali em cima de um caixote para conseguir copiar e acompanhar. Então, será que se a gente pensar, esse aluno, ele vai ter o mesmo desempenho que esse, quando ele for fazer o Enem? Com certeza não, né? E aí, quando a gente fala em equidade na educação, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, que eu tenho que garantir a todos o mesmo acesso e as mesmas condições. Senão, não dá, né? E aí, como professor de escola pública, eu sempre vou bater em cima dessa tecla, né? Tem que ter equidade, tem que ser para todos, tem que ser, a gente tem que garantir, né? Para todo mundo, de certa forma, tentar reduzir
a desigualdade. Não adianta eu fazer uma educação para aumentar ainda mais a desigualdade social, né? A gente precisa pensar que a educação ela tem que servir para diminuir a desigualdade, e não para aumentar a desigualdade. Então, é um momento bem delicado, assim. Voltando, então, naquela pergunta lá. Professor no Brasil ganha pouco? E aí eu trouxe uns dados aqui, né? Que é daquele mesmo relatório lá do Banco Mundial de 2017 que eu tinha trazido. E aí ele fala assim, ó, que o piso salarial dos professores brasileiros, ele está em linha com o que é pago em outros países com renda per capita similar, tá? Então, se a gente for pensar em questão de piso salarial, né, dos professores, o piso salarial, ele está em acordo com o que é em outros países, né? O problema é que aqui tem muitos municípios que não pagam o piso salarial, tem o piso salarial do professor abaixo, né? E aí, até esse ano surgiu toda uma discussão que os municípios precisariam adequar esse piso. Eu acho que o piso ele gira em torno de 2.800, não sei se chega a 2.800, mas gira em torno de 2.800 é o piso de 40 horas, né? Tem estados que pagam bem mais, tem municípios que pagam menos, né? Então, aqui, ó, uma questão que é bem interessante na carreira docente, tá, no Brasil, que talvez estimule um pouquinho, é que no Brasil, o salário do professor ele aumenta rapidamente após o início da carreira, tá? Então, o professor, quando ele se efetiva, né, quando ele entra ele se efetiva, ele começa a ter um plano de carreira, de cargo e salário. E aí, o que se percebe? Que o professor, quando se efetiva lá no primeiro ano, se você pegar o salário dele após 15 anos, a carreira, o salário ele vai se tornar 2 a 3 vezes superiores ao salário inicial. Então, é um bom plano de carreira, né? E isso aqui eu falo, assim, no estado de Santa Catarina, isso é verídico. A gente, como alguém falou antes ali do portal da transparência, a gente consegue entrar ali e ver, assim, professores de rede pública, de ensino, de rede básica, assim, professor de estado mesmo, que ganha mais de 10 mil, né? Que acessou todas as letras, claro, professor final de carreira, lá, acessou todas as letras, quase se aposentando e tudo mais, que ganha valores bem altos, né? Então, de certa forma, claro, é difícil chegar lá, né? Quantos que conseguem efetivar, acessar todas as letras, mas tem pessoas que conseguem. E aí, hoje, a gente consegue entrar lá no portal Transparência e você vê, né, os salários. E aí, você olha assim, você diz assim, nossa, mas, gente, não é tão pouco assim, né? Se você for parar para pensar, né, eu falei do piso salarial 2.800, é o piso salarial maior do que de muitas profissões com formação superior no Brasil, né? E aí, isso 40 horas, claro que o professor, isso básico, né, inicial, se o professor pegar um pouco mais de aula, ele vai ganhar mais. Então, tem estados que pagam mais, né? Tem estados que pagam, assim, para professora CP contratado, quase R$5.000, 40 horas. Não é o caso de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que menos paga o professor. Perde para o Paraná, por exemplo, né? O Paraná paga bem. Então, isso vai variar. Mas, em média, não está. O piso, ele não é abaixo do que é o piso da média mundial, né? E aí, essa evolução no salário dos professores, que eu falei ali dos 15 anos, que triplica, ela supera significativamente a maioria dos países do mundo, porque em poucos países você vai observar uma progressão tão grande na carreira de professor. Então, a gente percebe o quê? Que a desvalorização, talvez ela não seja salarial, ela seja social, cultural. Como eu falei antes, a pessoa, ela olha, eu sou professor. Mas, às vezes, acaba que tem professor que ganha mais do que engenheiro, mas é mais desvalorizado, né, de certa forma. Outra coisa que também é interessante na carreira docente é que, poucas profissões isso acontece, é que o professor ele consegue atuar antes de se formar. Então, você pega ali pessoas que estão ali no segundo ano da faculdade, ele já atua como professor não habilitado, né, e já consegue ingressar no mercado de trabalho. E outras profissões, elas não possibilitam isso. Você não vai ter um engenheiro lá trabalhando como engenheiro na metade da faculdade. Você não vai ter um biólogo trabalhando como biólogo na metade da faculdade. Não vai, né? E professor, sim. Você vai ter lá pessoas que estão na metade da faculdade, que podem dar aula, ser regente de turma, sem ter terminado a licenciatura, né? Então, você tem um ingresso rápido no mercado de trabalho também, né? Então, isso também é interessante. Além disso, também vale destacar que os professores brasileiros, eles têm direitos a planos previdenciários que são relativamente generosos quando comparados a outros países
da OCDE. Isso quem está falando não sou eu, Alan, isso quem está falando é o Banco Mundial, tá? E é verdade, a gente pega ali a Europa, né? Eu gosto de assistir, assim, filmes europeus, e a gente percebe, assim, como aquele povo é desassistido em questão previdenciária. Claro que nós tivemos mudanças na Previdência, né? Então, isso acabou ficando um pouquinho pior. Mas se a gente for olhar a idade de aposentadoria do professor e a idade de aposentadoria de outras classes, a gente vai perceber que o professor, ele ainda tem uma vantagenzinha ali no tempo de serviço, né? O professor, ele se aposenta um pouquinho antes, né? E com um salário integral, coisa que outras profissões nem sempre conseguem. Então, será que é tão desvalorizado assim financeiramente, né? Ou será que a desvalorização ela é só social, cultural mesmo? De você dizer assim, de ter essa desvalorização mesmo, e não só em questão salarial. Então, aqui, ó, enquanto esses professores do ensino básico eles recebem salários equivalentes em linha com países de renda similar, os professores universitários, eles parecem estar acima de vários países com a renda per capita maior, né? Mas aí aqui chama uma atenção, porque aqui é uma média brasileira. Então, se eu for pegar, por exemplo, professor, ele está colocando em consideração que o professor de universidade pública e privada, né? Então, se eu pegar lá professores de universidade pública e comparar com os professores de universidades privadas, é lógico que os professores de universidades públicas, eles têm salários bem maiores, né? Eu acho que é difícil um professor de universidade, por exemplo, federal, eu nem sei quanto que entra inicial, mas acho que não deve ser menos de 10 mil para professor com doutorado, mestrado, enfim, né? E no estado também, se você pegar, por exemplo, assim, professor no estado, efetivo, se ele fizer mestrado, doutorado, você vai perceber que o salário, ele também vai aumentando, ele vai progredindo, você vai ver que ele não fica tão abaixo, não, do que é, né, a questão, ele fica um salário bem alto. Se você pegar um professor, você tem poucos, né? Mas pegar um professor de escola pública do estado com doutorado, né? Se ele entrar de início, é 8 mil reais, né? Então, você pensa assim, isso é um salário relativamente bom. Se a gente for analisar que a maioria da população vive com um salário mínimo, né? A gente não pode dizer que isso é um salário desvalorizado, não, né? Então, é uma coisa que a gente traz aí para questionar. Será que a desvalorização do professor ela é apenas salarial? Será que a desvalorização do professor ela não é bastante uma questão cultural, social, de eu ver o professor como uma profissão desvalorizada, uma profissão menos importante? E aí até eu estava assistindo hoje um vídeo de uma mulher indignada, que teve um psiquiatra, né, que ele falou, assim, absurdos numa live, falando dos professores, né, que os professores não estão em casa sem trabalhar, sem fazer nada. Enfim, coisas assim absurdas, que revoltam, porque quem é professor sabe que a gente, na verdade, aumentou muito a demanda de trabalho, né? Porque a gente precisa planejar, a gente precisa adaptar para os alunos que não têm acesso à internet, a gente precisa fazer o plano para deixar arquivado na escola. Então, você vê assim e isso reflete a imagem de muitas pessoas pensam realmente que o professor está em casa sem fazer nada, de quarentena, ganhando do Estado, né? Sem fazer nada. E, na verdade, não é bem assim. Os professores estão descabelados, porque a gente aumentou muito a demanda de trabalho. Agora, eu não tenho mais as minhas aulas que eu ia lá e atendia os alunos. Eu tenho aluno, por exemplo, esses dias, no domingo, 00:18. O aluno mandando mensagem para tirar dúvida. Daí eu pensei assim, será que eu vou responder? Vou deixar para amanhã. Falei, não, vou responder, porque é o horário que o aluno está tendo para estudar. Então, eu tô acordado, também não me custa nada pegar e responder a dúvida do aluno. Peguei e respondi. 00:18, né? Então, como assim tá em casa sem fazer nada, né? Não é assim. Aí você vê pessoas com formação superior falando esse tipo de absurdo, né? É revoltante, assim, você vê que esse é o reflexo da sociedade. E aí você vê o quanto o professor é desvalorizado, né? Porque se é um outro profissional, talvez não teria essa percepção, né? Se fosse outro profissional. E aí, aqui, para encerrar, eu gostaria de terminar com essa frase, até já passamos do tempo aqui, eu falo demais, que é do Rubem Alves, e ele fala assim, é do livro Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender. E ele fala assim, ó, que eu acho que é legal a gente refletir, que os banquetes, eles não se iniciam com a comida que se serve, eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir a fome. O que o Rubem Alves quer falar com isso não é nada a respeito da fome e da comida. Ele está falando da questão da fome do conhecimento,
que muito mais importante do que eu vou servir para o meu aluno para ele se alimentar de conhecimento, é a fome que eu vou causar nele, é a vontade dele saber, é a vontade dele aprender. Então, agora, nesse momento que nós estamos em educação remota, a gente percebe que o grande papel do professor é ser mediador, né? Eu não estou mais ali simplesmente para alimentar ele de conhecimento, eu estou ali para estimular ele a ter fome, eu preciso que ele queira buscar o conhecimento, eu preciso que ele queira se alimentar, que ele tenha fome de buscar, que ele tenha fome de querer, que ele não desista, que ele não pare, que ele pense, é difícil, está sendo difícil para todo mundo, mas vamos lá, vamos junto, vamos seguir, né? Então, ele traz muito, assim, quando eu estava lendo esse livro essa semana, até para Psicologia da Educação, e aí eu vi essa frase, por exemplo, eu tenho que pôr essa frase, né, porque ela traz muito isso, assim, o professor, ele não é simplesmente você dar comida para o aluno, você dá tudo ali pronto, né, você tem que estimular ele a querer se alimentar, e o conhecimento, ele é assim, o aluno, ele vai buscar o conhecimento quando ele tiver fome do conhecimento, não adianta eu enfiar a goela abaixo, não vai descer. Eu preciso estimular o meu aluno a ter fome. Ele tem que buscar. Não é fome em questão de comida, né, de passar fome. É fome em questão de conhecimento, ele querer, ele ter a ânsia, a curiosidade. Eu preciso estimular isso. É difícil? Muito, né? É muito desafiador. Mas eu queria terminar, assim, a minha fala com essa fala do Rubem Alves, que para mim, assim, é um dos educadores brasileiros, assim, que eu mais admiro, assim, adoro o trabalho dele, assim, cada coisa que eu leio dele, assim, cada vez que eu leio, me brilha coisas diferentes, assim, né, e aí eu, com essa frase, então, eu deixo aberto para questionamentos, para opiniões, para debate, fiquem à vontade, beleza? Obrigado.